Ecos do Além. Relato 1. O peso do caixão. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita nessas coisas sobrenaturais, sabe? Trabalho em funerária há muitos anos e sempre lidei com a morte de forma prática. Para mim, era só um trabalho. Claro, é um ambiente pesado, mas aprendi a separar o que faço daqui do que vivo fora. Era assim até uma noite em particular, que mudou tudo para mim. Não gosto muito de lembrar, mas é uma daquelas coisas que você simplesmente não esquece. De vez em quando estou sozinho, os pensamentos voltam. Isso aconteceu há mais ou menos 7 anos, numa noite de sábado. Lembro bem desse detalhe, porque geralmente as noites de sábado na funerária são tranquilas. Era eu, o Sérgio e o Bruno de plantão, e tínhamos uma cerimônia marcada para as 9 da noite. O corpo era de um senhor que havia falecido de causas naturais, já com seus 70 e poucos anos. A família não tinha muitas exigências, só queriam algo simples e rápido. A preparação foi tranquila, sem nenhum problema. O caixão que a família escolheu era básico, de madeira escura, nada de luxos. No fundo, era o tipo de serviço que a gente chamava de rotina. E, na verdade, essa noite tinha tudo para ser como tantas outras que já vivia ali dentro. Bom, foi só mais tarde, quando fomos levar o caixão para o velório, que as coisas começaram a ficar estranhas. Na sala de preparação, quando ajeitamos o caixão para colocá-lo na maca, ele estava mais pesado do que o normal. Não parecia muito estranho no começo. Já carreguei corpos de diferentes pesos, e às vezes um caixão pode parecer mais pesado, dependendo da posição do corpo lá dentro. Só que o peso era tão desproporcional. Eu, Sérgio e Bruno ficamos meio desconfortáveis, porque não fazia sentido. O senhor não era grande, devia ter no máximo uns 70 quilos, mas o caixão parecia pesar o dobro disso. A primeira vez que sentimos o peso foi quando fomos levantá-lo juntos. Eu estava na frente, o Sérgio do meu lado e o Bruno atrás. Quando a gente levantou, deu para perceber que algo estava errado. Parecia que a madeira tinha virado chumbo. Eu até brinquei na hora, perguntando se alguém tinha esquecido de me avisar que colocou mais alguma coisa ali dentro. A gente conseguiu, com muito esforço, colocar o caixão na maca e o levamos para a sala de velório. Tudo em silêncio, a família estava reunida lá fora, e a gente só queria terminar o serviço o mais rápido possível. Mas quanto mais eu mexia naquele caixão, mais sentia que tinha algo errado. O peso era quase insuportável, e olha que éramos 3 homens acostumados a fazer esse tipo de trabalho. Quando colocamos o caixão sobre o suporte, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Era como se o ar na sala tivesse ficado mais pesado também, como se tudo estivesse fora de lugar. Eu olhei para o Sérgio e ele estava com aquela expressão séria, mas visivelmente desconfortável. Até o Bruno não dizia nada, mas dava para ver no rosto dele que também estava sentindo algo. Foi ali que comecei a achar que havia algo realmente estranho acontecendo. A cerimônia começou e a família entrou para prestar as últimas homenagens. A gente sempre fica por perto para dar suporte, caso precisem de alguma coisa, mas algo me fez ficar de olho no caixão. Não conseguia tirar aquela sensação estranha da cabeça. Quando o velório terminou e fomos nos preparar para levar o caixão ao cemitério, percebi que o caixão estava tão pesado que não conseguíamos movê-lo como antes. Parecia ter triplicado de peso. Chamamos mais 2 funcionários para ajudar, mas mesmo com 5 pessoas, foi uma luta. Tínhamos que colocar o caixão no carro funerário. E eu juro, era como tentar levantar uma pedra de toneladas. Não fazia sentido. Não havia explicação lógica. No cemitério, quando finalmente conseguimos carregar o caixão para o túmulo, houve outro problema. O terreno já estava preparado, mas parecia que o caixão não cabia direito. Ele era do tamanho padrão, mas algo parecia repelir o caixão do buraco, como se o peso tivesse mudado a estrutura. Tivemos que forçar mais do que o normal para colocá-lo no lugar. Depois que tudo acabou, a sensação de alívio foi quase instantânea, mas não se falava outra coisa entre os funcionários. Todo mundo sabia que algo estranho tinha acontecido. E aí vem a parte mais bizarra. Na segunda-feira, o filho do falecido apareceu na funerária. Ele veio para resolver o restante da papelada, essas formalidades que sempre precisam ser feitas após um funeral. Enquanto ele revisava os documentos, notei que ele olhava para mim e para os outros de um jeito estranho, como se soubesse algo que a gente não sabia. Depois de assinar tudo, ele pediu para falar com a gente, os 3 que tínhamos lidado com o corpo. Eu, Sérgio e Bruno. Sem enrolação, foi direto ao ponto. Disse que gostaria de agradecer a nós 3 pelo trabalho que fizemos. Disse que sabia que não seria um trabalho fácil, que o pai dele tinha uma conexão especial com as coisas além dessa vida, algo que ele não conseguiria nos explicar. E que o pai sempre dizia que quando partisse, os espíritos que o acompanhavam nessa vida iriam junto com ele. Meu estômago gelou na hora. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele abriu a carteira e nos entregou uma quantia de dinheiro a mais. Isso é para vocês, pela paciência, pelo esforço e pela coragem.
Ele sorriu de um jeito que, sinceramente, me arrepiou dos pés à cabeça. Quando ele saiu da sala, o silêncio que ficou entre nós era quase insuportável. Ninguém disse uma palavra. O Sérgio estava pálido. O Bruno olhava fixamente para o chão. Só então tudo começou a fazer sentido. O peso absurdo do caixão, a resistência ao ser enterrado, aquela sensação opressora. Não era apenas a morte daquele homem que estávamos lidando. Estávamos carregando mais do que um corpo naquela noite. Depois disso, eu parei de questionar certas coisas. Algumas histórias devem ser deixadas para lá. E, desde então, quando estou preparando um corpo, especialmente em casos mais estranhos, sempre me pergunto: o que mais estou carregando além daquilo que meus olhos podem ver? Relato 2. Os arranhões. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Na verdade, eu sempre fui o cara que duvidava dessas histórias de assombração e espíritos. Afinal, os mortos não fazem mal a ninguém. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. Eu trabalho em funerária há quase 10 anos. Sempre achei que era um emprego como qualquer outro, embora a maioria das pessoas não consiga entender como eu lido com a morte todos os dias. Mas para mim, é só um trabalho. Naquela terça-feira, recebemos o corpo do Sr. José, um idoso de 78 anos que falecera tranquilamente em casa. A família organizou um velório simples que iria se iniciar no final da tarde. Então usei a parte da manhã para preparar o corpo para a cerimônia de despedida. O processo de tanatopraxia é algo que realizo quase que automaticamente. Iniciamos com a desinfecção do corpo. Em seguida, fazemos uma incisão, geralmente próxima à clavícula, para acessar a artéria carótida e injetar uma solução à base de formaldeído. Esse procedimento substitui o sangue e retarda a decomposição. Depois, aspiramos as cavidades abdominais e torácicas para remover quaisquer líquidos restantes. Por fim, suturamos as incisões, tamponamos o nariz e a boca para evitar vazamentos, higienizamos e vestimos o corpo com as roupas fornecidas pela família. A necromaquiagem é aplicada para conferir uma aparência serena, permitindo que os entes queridos tenham uma última lembrança mais reconfortante. Aquele dia tinha sido tranquilo, preparei apenas o Sr. José. A família estava lá desde as 6h30. Uma cerimônia simples, com poucas pessoas, se despedindo em silêncio. Eu permaneci em um canto discreto da sala, esperando que todos saíssem para que eu pudesse finalizar o meu trabalho e ir para casa. Assim que o último parente se foi, fiquei sozinho com o corpo. Isso é bem comum no meu trabalho e, para mim, seria mais uma noite comum. A última tarefa do dia é sempre a mesma: fechar o caixão e deixá-lo pronto para o sepultamento na manhã seguinte. Comecei a fechar o caixão, mas a tampa parecia não encaixar direito. Forcei um pouco, ajustando as laterais, mas ela não cedia. Chamei o Marcelo, o atendente noturno, que sempre ficava até mais tarde. Ele veio resmungando, com aquela cara de sono de quem só queria que o expediente acabasse logo. Ele segurou um lado e juntos pressionamos até ouvir o estalo do fecho. Agradeci Marcelo e comecei a empurrar o carrinho com o caixão pelo corredor estreito. As paredes descascadas e o piso de cerâmica velha ecoavam os rangidos das rodas. Foi então que ouvi o primeiro som, um arranhar suave, quase imperceptível. Parei por um segundo tentando identificar de onde vinha. O prédio da funerária era antigo e não era incomum ouvir barulhos nas paredes. Provavelmente um rato, pensei, lembrando de quantas vezes já tinha visto um ou outro roedor correndo pelos cantos. Continuei empurrando o caixão, e o som de arranhões parecia me acompanhar pelo corredor. A cada passo, ficava um pouco mais alto, e eu respirava fundo, tentando ignorar. Ratos, repetia para mim mesmo. Só ratos. Cheguei na salinha dos fundos, um espaço apertado e frio, usado para guardar os caixões antes do sepultamento. Coloquei o caixão no canto, ajustei o pano que cobria a base e me virei para apagar a luz. Assim que a escuridão tomou conta do lugar, ouvi o arranhar novamente. Dessa vez não tinha como negar. O som vinha de dentro do caixão. Meus pelos se arrepiaram instantaneamente e um frio subiu pela minha espinha. O som era claro e distinto, como unhas raspando na madeira. Fiquei parado ali, no escuro, com a mão ainda no interruptor, tentando convencer a mim mesmo que estava imaginando coisas. Mas o som continuava, insistente e constante. Eu sabia que estava sozinho naquela sala. Sabia que tinha preparado aquele corpo horas antes. E sabia, mais do que tudo, que aquele caixão estava bem fechado. Mesmo assim, os arranhões não paravam. Minha garganta secou. Eu queria correr dali, mas minhas pernas pareciam travadas no chão. Então, finalmente, os arranhões cessaram. Eu saí da funerária naquela noite com as pernas bambas. Dirigi para casa no automático, as mãos trêmulas no volante. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, qualquer coisa que justificasse o que eu tinha ouvido. Talvez eu estivesse cansado demais. Talvez o som tivesse vindo das paredes, um rato preso em algum lugar. Talvez eu estivesse enlouquecendo. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. Fiquei deitado, olhando para o teto,
ouvindo aquele arranhar repetidamente na minha cabeça. Quando o despertador tocou, eu já estava acordado. Tinha passado a noite toda me convencendo de que precisava voltar lá. Eu precisava abrir aquele caixão antes que fosse levado para o enterro. Cheguei na funerária mais cedo do que de costume. Marcelo ainda não estava lá e o lugar estava vazio. Peguei as chaves da salinha dos fundos, tentando não tremer demais. Se alguém perguntasse, eu diria que precisava conferir as trancas, que tinha achado que não estavam firmes o suficiente. A salinha estava gelada, o ar parado e pesado. O caixão estava exatamente onde eu tinha deixado. Me aproximei devagar, como se estivesse esperando que algo saltasse dali a qualquer momento. Coloquei as mãos na tampa e hesitei. Minha cabeça gritava para eu sair correndo, esquecer aquilo tudo e seguir com a minha vida. Mas minhas mãos já estavam mexendo nos fechos. Um por um, eu os abri, tentando não pensar demais no que estava fazendo. A tampa se abriu com um rangido baixo e o cheiro de flores murchas subiu. O homem estava ali, deitado com a mesma expressão tranquila que eu lembrava. Nada parecia fora do lugar. Até que eu olhei para a parte interna da tampa. Meu coração parou. Havia marcas de arranhões na madeira, profundas e irregulares, como se alguém tivesse arrastado as unhas desesperadamente. Eu passei os dedos pelas marcas, sentindo sulcos na madeira. Elas estavam ali, eram reais, mas não tinha como. Eu mesmo tinha preparado o corpo daquele homem. Tinha feito o procedimento completo, incluindo a aspiração das cavidades para evitar qualquer acúmulo de fluidos. Eu tinha fechado sua boca com um fio cirúrgico, cuidadosamente, como sempre fazia. Não tinha como ele ter acordado, não tinha como ele ter feito aquilo. Olhei pela última vez para o semblante tranquilo daquele homem. Ele estava exatamente na mesma posição em que o coloquei. As mãos cruzadas sobre o corpo, as flores brancas preenchendo os espaços vazios do caixão ao seu redor, e nada parecia incomum, se não fosse pelas marcas na tampa daquele caixão. Já ouvi histórias antigas sobre pessoas que foram enterradas vivas por causa de uma condição chamada catalepsia, em que a pessoa parece estar morta, sem pulso, respiração ou movimento, mas na verdade está viva, presa em seu próprio corpo. Passado, antes da medicina avançada, isso podia acontecer. Mas hoje em dia, com o procedimento de tanatopraxia, é impossível. Nós aspiramos as cavidades, fechamos a boca com suturas e selamos o nariz. Não há como alguém estar vivo depois desse processo. Então eu fechei a tampa do caixão. O enterro aconteceu naquela manhã, sem nenhum incidente. A família se despediu, o caixão foi lacrado e colocado na cova. Continuei trabalhando naquela funerária. Todos os dias eu passava por aquela salinha e lembrava daquela noite, dos arranhões e do frio na espinha. Nunca contei a ninguém. Ninguém acreditaria de qualquer forma. E mesmo que acreditassem, o que poderiam fazer? Até hoje eu não sei o que aconteceu ao certo. Mas, às vezes, quando estou sozinho na funerária e o silêncio é profundo demais, eu ainda consigo ouvir aquele som. Um arranhar suave, persistente. E nessas noites, me arrependo de ter aberto aquele caixão. Acho que eu preferia ter vivido na dúvida. Relato 3. Havia uma criança ali. Trabalho numa funerária desde os meus 20 anos. Já faz tanto tempo que nem estranho mais o silêncio pesado, o cheiro de madeira envernizada ou a visão de fileiras de caixões impecáveis. Sempre encarei meu trabalho com respeito e leveza. Acredito no lado espiritual das coisas e já presenciei coisas estranhas, mas nunca igual dessa vez. Era uma terça-feira. Lembro bem porque eu estava tentando trocar o turno para poder ir na apresentação da minha filha na escola no dia seguinte. A imagem dela ensaiando na sala não saía da minha cabeça, enquanto eu conferia o estoque na sala de exposição de caixões. Era um cômodo amplo, com várias fileiras de caixões alinhados, uns simples, outros cheios de detalhes para todos os gostos. E bolsos. Para mim eram só mercadorias. Com o tempo a gente se acostuma. Eu estava anotando os números num papel, tentando me apressar para tirar um cochilo depois. Foi quando eu ouvi risadas. Risadas de criança. Na hora congelei. Meus olhos correram pela sala, mas não vi nada. Era uma risada infantil, alegre, como se estivesse brincando. Na hora, parei o que estava fazendo e olhei ao redor. A sala estava vazia, como sempre. O som ecoou de novo, agora mais nítido, seguido por passos rápidos, leves, correndo entre as fileiras de caixões. Senti um arrepio subir pela nuca. Me convenci de que era coisa da minha cabeça. Eu estava com sono e pensando na minha filha, só podia ser isso. Já tinha ouvido histórias de colegas que juravam escutar vozes, sussurros, coisas que atribuíam à exaustão do turno da noite. Achei que fosse só isso. Até que eu vi. Uma criança, um menino. Ele apareceu correndo entre os caixões. Não tinha nada de diferente nele. Parecia uma criança comum. Cabelos pretos bagunçados, camiseta azul com estampa de super-herói, bermuda jeans. Ele riu de novo, se escondeu atrás de um dos caixões, como se estivesse brincando de esconde-esconde comigo.
Meu coração disparou. Porque não tinha a menor chance de alguém entrar na sala em que eu estava sem eu ter visto. Chamei com a voz baixa. Oi, tudo bem? Você se perdeu? O menino não respondeu. Só espiou por trás do caixão, os olhos brilhando de curiosidade. E sorriu antes de correr para trás de um caixão branco. Me aproximei devagar, sentindo um frio na barriga. Olhei atrás do caixão. Ninguém. Olhei debaixo da mesa, entre as cortinas. Nada. Eu deveria ter ido embora naquela hora, mas algo me manteve ali, congelado, olhando para aquele caixão. O resto da noite passei no escritório, com as luzes acesas e o rádio ligado no volume máximo, tentando afastar aquela sensação de que ainda tinha alguém me observando. Na manhã seguinte, meu chefe chegou e me perguntou por que eu não tinha preparado a sala para um velório. Respondi que não sabia de nenhum agendado. Ele me olhou estranho e disse: "O velório do menino, aquele do acidente no Rio, a família escolheu o caixão branco, o mesmo caixão onde eu tinha visto o garoto sumir. Eu nunca havia sentido o que eu senti naquele dia. Meu corpo gelou. Engoli em seco, mas balancei a cabeça, tentando não demonstrar nada. Preparei o velório como sempre, arrumei flores, organizei as cadeiras, fiz tudo como manda o respeito pelo momento, mas aquela sensação não me deixava. Olhei para o caixão branco no centro da sala. Impecável, decorado com uma fita azul. Consegui ficar e ajudar na cerimônia. Inventei uma desculpa para o meu chefe e fui para minha casa. Eu sempre respeitei o lado espiritual desse trabalho. Não tem como lidar com a morte todo dia e não pensar nisso. Sempre ouvi histórias, mas nunca tinha visto nada. Até aquela noite, eu sei o que vi, sei o que ouvi. E não era só coisa da minha cabeça. Era uma criança de verdade, correndo e rindo como qualquer outra. Não tinha nada de assustador, só não deveria estar ali. Depois daquele dia, nunca mais vi nada parecido. Continuei fazendo meu trabalho, como sempre fiz. Mas aquela imagem nunca saiu da minha cabeça. Sempre que alguém me pergunta sobre coisas estranhas na funerária, eu conto essa história. O que aconteceu naquela noite ainda me deixa arrepiada. E desde então, toda vez que ouço uma risada de criança, me pego olhando por cima do ombro, esperando ver aquele rostinho curioso de novo. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.